Muito bem, alunos, vamos então iniciar a nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, chamo vocês agora para fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Aula 16, objeto de conhecimento, capacidades físicas, detalhamento, força muscular, resistência muscular, flexibilidade, equilíbrio, velocidade. Olha só quanto assunto interessante nós temos para a nossa aula. Então, vamos iniciá-la. Muito bem, então vocês viram aí que na nossa aula a gente vai falar sobre as capacidades físicas. No decorrer dessa aula vocês vão descobrir o que são capacidades físicas e quais são essas habilidades que são trabalhadas dentro dessas capacidades. Mas aí eu começo aqui a questionar vocês, para fazer vocês pensarem um pouquinho. Você já parou para se perguntar o que te faz conseguir carregar alguma coisa pesada? Será que é força ou velocidade? Como vocês vão ver aqui no balãozinho para vocês essa pergunta. Pensem aí comigo. Quando eu vou carregar uma coisa pesada, eu preciso de quê? De ter força ou eu preciso ser veloz? Guardem a resposta aí, tá bom? Aí eu trago um outro questionamento para vocês. O que ajuda você a se manter de pé, sem cair no chão? A flexibilidade ou o equilíbrio? Então, você está ali de pé, para você não cair, você precisa ter o quê? Equilíbrio, flexibilidade. Pensem aí com calma. E ainda, né, o que te faz correr mais longe, como vocês vão ver aqui nessa perguntinha, sem ficar cansado. Quando você corre, para você não ficar cansado, você precisa ter o quê? Força ou resistência? Bom, dentro dessas perguntas, a gente já consegue detectar elementos correspondentes às capacidades físicas. Então, quando eu vou carregar algum peso, quando eu vou fazer algum movimento, eu preciso de ter força. Quando eu vou correr, eu preciso de ter velocidade. Então, aí para vocês está a definição do que são as capacidades físicas. Bem, essas capacidades físicas são elementos fundamentais para a realização de tarefas motoras, que podem ser influenciadas por características genéticas, mas que são determinadas pelas experiências de aprendizagem e, portanto, treináveis. Então, a gente já consegue ver que as capacidades físicas dizem respeito justamente àquelas habilidades que vão tornar possível eu realizar alguma ação do meu dia a dia, como correr, como pular, né? Quando a mãe manda a gente ali no mercadinho comprar alguma coisa, eu preciso me locomover, então eu preciso andar, ou às vezes eu vou correndo porque eu estou com pressa, e eu estou utilizando ali uma habilidade específica, né? E essas capacidades físicas, elas podem ter características genéticas, ou seja, se o teu pai, né, ou o teu tio, o teu avô, ele foi ali um ótimo corredor, né, de velocidade, muito provavelmente você vai ter essa genética também, tá certo? Então, essas características aí, que são potencializadas no seu pai e na sua mãe, podem passar para você através dessas informações genéticas. Só que, olha só que interessante, você pode não desenvolver essas habilidades durante a sua vida. Por quê? Se você não treinar essas habilidades, elas não vão estar ali otimizadas para você, por exemplo, se destacar dentro de um esporte, né? Imagina só, poxa, meu pai jogava muito futebol, então provavelmente eu vou ter habilidades suficientes por questões genéticas para também ser um bom jogador de futebol. A minha mãe, ela jogava vôlei, então ela tem muitas habilidades para esse esporte. Provavelmente eu também vou ter essas habilidades. Só que para que eu consiga de fato saber se eu tenho essas habilidades, eu preciso o quê? Treinar essas habilidades. Portanto, Barbante, como vocês vão olhar aí na próxima cartela, ele nos reforça esse pensamento de que essas capacidades físicas, elas são entendidas também como todo atributo físico treinável num organismo humano. Isso quem afirma para a gente é o Barbante 2003, ok? Então, essas capacidades físicas que eu estou elencando para vocês agora, que vai aparecer aí para vocês na telinha, essas capacidades físicas, elas são
treináveis e vocês vão já observar quais são elas que a gente vai abordar na nossa aula. Eu estou falando então da força muscular, da resistência muscular, da flexibilidade, do equilíbrio e da velocidade. Então, na nossa aula, a gente vai abordar sobre essas 5 capacidades físicas, repetindo: força muscular, resistência muscular, flexibilidade, equilíbrio e velocidade. A gente vai aprender sobre cada uma delas, qual é a função dessas capacidades físicas, para que a gente consiga ali executar certas ações do nosso dia a dia. Então, vamos começar logo pela força. Observem aí nessa imagem que vai aparecer para vocês aí, muito bem. Observem nessa imagem, ela está carregando aí esse peso aqui nos ombros, né? Então parece que ela realmente está fazendo muito esforço, muita força para carregar isso daí. Então ela está utilizando, tem outras habilidades sendo trabalhadas, mas ela está usando principalmente a capacidade física chamada força. Mas o que é a força? Vamos para a sua definição. A força é justamente a capacidade de exercer tensão contra uma resistência que ocorre por meio de ações musculares. Por exemplo, quando você arremessa uma bola para o gol. Então, a força, ela vem justamente ser essa capacidade. Eu vou pedir para voltar aí na imagem anterior, para que a gente possa analisar o que realmente é essa capacidade de força. Diz que a força é justamente exercer essa tensão contra uma resistência. Olhando aí essa imagem, onde é que eu encontro essa resistência? Justamente nesses pesos, né, que estão ali postos sobre os ombros dessa atleta. Isso é a resistência. Então, ela está exercendo ali uma tensão contra essa resistência, ok? Então, a esse movimento, a essa ação, eu dou o nome de força. É importante que a gente saiba também que os nossos músculos, toquem aí nos braços de vocês, nas pernas de vocês, isso daqui que vocês estão tocando são os músculos, então eles são super importantes, né, o elemento principal para gerar essa força. Se os nossos músculos eles não estão fortalecidos, eu não consigo ter força suficiente para executar essa ação. É por isso que geralmente as pessoas quando vão para a academia passam muito tempo ali no sedentarismo, né, não fazem muita atividade física. Quando elas vão para a academia, geralmente quando elas vão fazer o agachamento, elas começam a fazer sem peso, porque elas não têm força o suficiente para levantar esse peso que nem essa atleta aí que vocês estão observando na figura está fazendo, ok? Então, relembrando, força é aquela tensão que é exercida contra uma resistência. E aí deu exemplo para vocês aí, justamente quando você vai lançar no handebol, você vai lançar a bola ao gol, quando você vai executar esse movimento, você precisa fazer isso com força, né? Você precisa jogar a bola, ser muito preciso na hora de jogar a bola, e esse movimento aqui, eu faço muita força, justamente para que eu consiga alcançar o meu objetivo. Então, a gente já consegue exemplificar mais ou menos em ações do nosso cotidiano, onde é que eu utilizo a força. Mas vamos ver aqui outros exemplos do nosso dia a dia mais comuns, onde a força é requerida. Então, no seu dia a dia, onde você consegue perceber que você usa a força? Quando você está remando ali na canoa, quem sabe remar, quem tem uma canoa para chamar de minha aí, que pega a sua canoinha no final da tarde e vai remar. Quando você vai fazendo esse movimento com o remo, você está produzindo força, você está colocando o seu músculo para se movimentar. Então, lembra que o músculo ele é o fator principal para gerar essa força, não é mesmo? Então, quando eu estou remando a minha canoinha lá no final de tarde, assistindo aquele pôr do sol, eu estou fazendo força nesse movimento. Quando eu estou carregando uma coisa pesada, que nem esse rapaz aí que está carregando esse saco de farinha na cabeça, ele está exercendo também força. E esse movimento ele é muito parecido com aquela foto lá da atleta segurando, né, aquele peso nos ombros. Então, nesse caso, ele também está exercendo força. Quando você ajuda nas tarefas de casa, quando a sua mãe, né, ou a sua avó não consegue carregar um garrafão de água, então pede ajuda aí para você carregar uma criança, você está exercendo força também nessa ação. E quando você está indo para a escola, que a sua mochila está pesada, cheia de livro, você também está
fazendo força, né? Você está exercendo essa capacidade física chamada força muscular. Então, a gente nota que muito além de auxiliar a gente em determinados esportes, como eu citei para vocês o handebol, essas capacidades físicas, elas são úteis no nosso dia a dia também, principalmente, né? E também nas nossas atividades simples de casa. Aí a gente já vê o quão importante é nós desenvolvermos as capacidades físicas. Só pela força a gente já consegue verificar o quanto é importante a gente trabalhar essas capacidades físicas, não é mesmo? Muito bem, então agora que a gente já aprendeu sobre a força muscular, vamos também aprender sobre uma outra capacidade que também está relacionada aos nossos músculos, que é a resistência muscular. O que será que é resistência muscular? É justamente a capacidade de sustentar uma dada carga de atividade o mais longo tempo possível sem fadiga. Por exemplo, quando você faz uma corrida de longa distância, você está utilizando a velocidade. Então, para você andar, para você fazer esse gesto, né, essa ação de andar, né, de suspender as suas pernas, você está requerendo os seus músculos aqui do quadríceps, né, para produzir essa ação. Ou seja, para você executar a ação, você está precisando de força muscular. Mas para você caminhar, né, meia hora, 15 minutos, você precisa de ter o quê? Resistência. Justamente essa capacidade física, ela vai ajudar a durar mais durante a atividade. E aí você consegue correr mais sem se cansar ou manter um peso erguido sem se sentir tão cansado assim, né? Então, esse exemplo aí da caminhada nos diz respeito justamente ao uso da força muscular para você poder levantar as suas pernas para executar a ação de andar, mas para você sustentar essa ação, você precisa de ter essa capacidade também desenvolvida, que é a resistência muscular. Então, a resistência muscular, como vocês vão observarem na cartela, é a capacidade do músculo para exercer repetidamente a força contra a resistência. Realizar repetições múltiplas de um exercício é uma forma de resistência muscular. E essas características, e essa característica específica da resistência muscular, é muito importante para ser utilizadas não só no nosso dia a dia, como eu dei o exemplo aí da caminhada para vocês, mas também em alguns esportes, como no caso do atletismo, do mini atletismo que vocês já conhecem, porque em algumas provas do atletismo a gente precisa competir ali várias vezes no mesmo dia, ou também existem aquelas provas de corridas longas, né, onde é necessário realizar muitas voltas na pista. Então, para isso, você precisa ter desenvolvido a sua resistência muscular. Muito interessante, né? Então, no nosso cotidiano, essa capacidade ela pode ser notada em atividades simples, como ir ao supermercado e voltar carregando sacolas. Então, para eu ir ao supermercado, eu vou andando, né? Se for aí no município mais próximo, né, onde é bem pequeno, aí o supermercado é mais próximo de casa, geralmente eu vou andando e quando eu retorno desse supermercado, eu venho comprando alguma coisa. Então, eu vou ter que ter força para carregar essas sacolas, né? Então, a gente já vê a força e a resistência atuando nessa ação, né? Quando eu vou segurar um bebê no colo, também, eu preciso ter força para realizar esse movimento de segurar o bebê, mas para eu conseguir ficar com esse bebê no meu colo aí durante bastante tempo, ninando esse bebê, eu preciso ter resistência muscular. Ficou claro, então? Muito bem. Agora a gente vai conhecer uma outra capacidade física bem importante, que é justamente a flexibilidade, ok? Flexibilidade também é uma capacidade física muito importante no nosso dia a dia. Vocês vão entender por quê agora quando descobrirem aí a sua definição. Flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada. Por exemplo, na execução de um movimento ginástico. Mas aí eu trago, né, um outro exemplo também do nosso dia a dia. Tem gente que não consegue, por exemplo, alcançar aqui nas costas, ó, não tem essa flexibilidade. Aí, quando vai, né, dar aquela coceirinha nas costas, ela não consegue, porque não consegue fazer esse movimento. Então, a essa habilidade, né, de poder eu
fazer esses movimentos, né, nas partes móveis do meu corpo, eu chamo de flexibilidade. E a sua importância, ela tem relação à saúde das pessoas, aos esportes e ainda evita que elas se machuquem praticando atividades físicas. Então, só para ficar claro aqui para vocês, a flexibilidade, quando eu falo de flexibilidade, eu estou falando das ações que eu consigo executar com as partes móveis do meu corpo, que são as minhas articulações. Então, quando eu consigo ter uma amplitude de movimento bem grandona, assim, eu estou falando de flexibilidade. Se eu tenho alguma limitação, obviamente eu já não consigo fazer essa ação. Por exemplo, se eu estou com um problema na coluna, eu geralmente, quando vou agachar, eu tenho que ir bem devagarzinho para pregar aquele objeto lá no chão, né? Justamente porque eu não tenho uma flexibilidade tão acentuada. Tem gente que não consegue, por exemplo, sentar colocando as pernas assim para trás, ó, porque não tem flexibilidade no joelho. Então, observem que essa ação ela acontece justamente nas nossas articulações. Por isso é importante a gente fazer um alongamento, a gente estimular aqui, né, a lubrificação das nossas articulações, fazendo exercícios assim para trás, para frente, né, justamente para fazer com que essas nossas articulações elas estejam bem lubrificadas, elas sejam estimuladas a ampliar esse movimento, tá bom? E onde é que a gente consegue utilizar a nossa flexibilidade ali no nosso dia a dia? Vamos ver. A flexibilidade, ela está presente em várias práticas, como ginástica, dança, musculação, futebol, vôlei e muitas outras. Ela não se resume apenas a se esticar, mas está ligada à capacidade de ampliar e recuperar os movimentos naturais do corpo, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês aí, né? Quando você vai fazer, por exemplo, quando você vai agachar para pegar um objeto, você está utilizando a flexibilidade do quadril, né, para essa ação acontecer. Mas a flexibilidade, ela diz respeito também a conseguir recuperar esse movimento, né? Quando você volta, né, você vai, estica a sua coluna, né, fazendo esse movimento ali do seu quadril, e aí depois você tem essa capacidade de retornar para a mesma posição sem ter sofrido nenhum dano aí no meio do caminho, né, sem lesionar a coluna, sem distender algum músculo. Então, a flexibilidade é isso também, ok? Muito bem, então vocês viram aí a importância da flexibilidade. Agora vamos ver a importância também e conhecer um pouco dessa capacidade física chamada equilíbrio. O que vem a ser o equilíbrio? Vamos defini-lo então. É a capacidade de manter o corpo estável no espaço, importante para ficar em pé, andar, correr, movimentar, ao realizar as mais diversas práticas corporais. Então, o equilíbrio, por exemplo, eu estou em pé aqui dando aula para vocês. O que está me mantendo aqui paradinha nesse lugar, sem que eu caia, sem que eu desequilibre, é justamente essa capacidade física chamada equilíbrio. É ela que vai conseguir manter ali a minha postura, né, durante a realização de um exercício, durante uma ação. E essa capacidade, ela é muito importante, principalmente, de ser trabalhada desde os primeiros anos da nossa vida. Justamente porque vocês já pararam para observar quando a criança está ali começando a dar os primeiros passos? Então, ela começa a se levantar, aí ela cai, né? Aí ela começa a dar o primeiro passo, aí ela cai de novo. Por quê? Essa habilidade, lembra que as capacidades físicas, elas são treináveis? Então, nesse exemplo, fica muito claro quanto essa capacidade física, principalmente o equilíbrio, está sendo treinado. Ela começa a dar o primeiro passo, ela desequilibra e cai. Aí ela dá o segundo, desequilibra e cai, até o momento em que ela começa ali, ó, ela já está com essa habilidade bem treinada, ela começa a andar sem se desequilibrar. Então, a gente já consegue observar aí o treinamento dessa capacidade física sendo feita, principalmente nos primeiros anos de vida. E aqui eu ressalto também a importância de ser trabalhado não só o caso do equilíbrio, mas também das outras capacidades físicas. Principalmente nesse momento que você está aí em pleno desenvolvimento do seu corpo, né? É importante vocês explorarem aí as mais diversas atividades, justamente para você ver o potencial que você tem de desenvolver essas e outras capacidades, tá bom?
Muito bem, então com o tempo, nossa flexibilidade ela pode diminuir. Isso acontece mais quando ficamos idosos, né? E pode causar acidentes, como quedas em casa. Por isso é importante treinar a flexibilidade sempre. Lembrando que não só a flexibilidade, mas a questão do equilíbrio e outras capacidades físicas também, elas vão tendo um declínio, né? Lembra que eu falei do exemplo lá da criança, quando ela está ali caminhando, ela está aprendendo, né, os seus primeiros passos, ela está executando essa ação de se manter equilibrado, né, durante a ação do caminhar. E ela está ali, né, num progresso, né, ela está aprendendo essa habilidade. Só que, conforme a idade vai avançando, a gente vai ficando mais velhinho, essas capacidades elas tendem a ter um declínio, né, uma regressão. Se a gente não trabalha essas habilidades ao longo da nossa vida, isso vai diminuindo, a potencialidade dessas habilidades elas vão diminuindo, justamente na questão da flexibilidade, na questão do equilíbrio, e isso pode ocasionar aí certos acidentes, né? A gente vê muitos idosos, por exemplo, que não têm um equilíbrio muito bom, uma flexibilidade muito boa, acaba ocasionando ali certos acidentes no seu cotidiano. E aí, para a gente evitar esse quadro, o que a gente faz? Fortalece os nossos músculos, né? A gente vai fazendo ali atividades ao longo da nossa vida que vão justamente estimular para que a gente não tenha essa perda durante a nossa vida. Ok? Muito bem, vamos continuar então apresentando agora a nossa quinta capacidade física, que é a velocidade, ok? Para que a gente precisa da velocidade no nosso dia a dia ou nos esportes? Já começa a imaginar aí. Vamos ver então o que é a velocidade. Capacidade de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual possível. Por exemplo, nas provas de 100 metros rasos do atletismo. Então, eu vou fazendo os movimentos ali, né? E quanto mais rápido eu fizer, melhor, né? Nesse caso, eu estou falando, então, da velocidade. E a velocidade, ela está presente e pode ser notada, como vocês vão observar, na execução dos movimentos em diversas modalidades. Por exemplo, para um arremesso, não se pode fazer lento. Ou, em uma competição de ciclismo, né, o atleta ele precisa colocar velocidade na pedalada, né, para que ele consiga chegar ali no objetivo, que é justamente trabalhar contra o tempo, né, ou seja, ele tem que ser muito rápido, ele precisa ser veloz. Imagina só, a sua mãe está fazendo uma receita ali e faltou ovo no meio da receita, ela te pede, menino, vai lá no quiosque lá da esquina e compra o ovo. Você vai ter que ir rápido, né? Você vai ter que correr. Ou seja, você precisa de qual habilidade para executar essa ação? Justamente a velocidade. Olha só como ela é importante no nosso dia a dia. Então, conhecer as capacidades físicas é importante, mas também precisamos entender as sensações que o corpo sente quando fazemos exercícios. E essas sensações, elas acontecem no nosso corpo e são naturais da gente sentir, né? Por exemplo, quando você está correndo muito rápido, você começa o quê? A suar mais, a suar bastante, né? Respirar mais fundo, ficar mais ofegante. O seu coração, ele começa o quê? A bater acelerado, né? Durante esses movimentos. Você tende a ficar mais cansado, ou seja, ter mais fadiga. Você percebe os músculos esticando ou ficando tensos durante essas atividades. E tudo isso é natural de você sentir durante esses exercícios, durante essas ações, ok? Então, não fique assustado quando você, por exemplo, estiver ali, professor de vocês, ou então, quando você estiver apostando corrida com seu amigo, não fique ali receoso porque você está sentindo o seu coração bater muito forte. Justamente porque é um sintoma, é uma sensação normal quando você está praticando uma atividade física, quando você está jogando seu futebol, quando você está pulando corda, brincando de amarelinha, geralmente você tende a ter essas sensações. Isso é super natural. Agora, como é que a gente pode e onde a gente pode desenvolver melhor essas capacidades físicas? Justamente nas aulas de educação física. Olha só
o quanto é importante a gente ter, né, essas práticas dentro das aulas de educação física. É por isso que a gente propõe sempre, o professor de educação física propõe sempre para vocês atividades das mais diversas possíveis, principalmente quando se tratam, né, de alunos ali que estão em plena fase de desenvolvimento motor, cognitivo, porque lembra que eu falei que é importante justamente nesse momento ter bastante estímulos de diversos tipos de atividades, justamente para que você consiga explorar essas potencialidades que o seu corpo é capaz de fazer, para você aí ser, quem sabe, um grande atleta, ou principalmente ter bastante saúde, para você ter autonomia na hora de executar as suas ações do dia a dia. Porque ninguém quer ficar aqui, chegar a ficar velhinho e ficar dependendo dos outros para varrer uma casa, né, para pegar um objeto, para vestir a sua própria roupa. Então, até nesse movimento de vestir a roupa, eu preciso ter flexibilidade, né, que é uma capacidade que eu já ensinei aqui para vocês. Tá bom? Então, como é que eu consigo, dentro das aulas de educação física, utilizar a força, por exemplo? A força ela pode ser trabalhada justamente com o peso do próprio corpo, né? Através de jogos de empurrar e puxar. Lembra do cabo de guerra? Pois é, uma atividade que você está exercendo ali força, quando você puxa, né? Para que a equipe ela venha, você está exercendo força. E a resistência? Como é que eu consigo trabalhar a resistência nas aulas de educação física? Através de atividades contínuas, como correr, pular corda, fazer ali os polichinelos, né? Tudo isso pode ser trabalhado dentro das aulas de educação física. Então, por isso é importante você sempre participar das aulas de educação física. A flexibilidade, como é que eu consigo trabalhar essa habilidade, essa competência? Fazendo alongamentos, né, movimentos variados, dançando, alcançando objetos, né, ali no vôlei, por exemplo, dando aquela cortada bonita. Tudo isso eu estou trabalhando aqui, a flexibilidade, porque eu estou movimentando as minhas articulações. Olha só que interessante. E o equilíbrio, como é que eu consigo trabalhar o equilíbrio? Ficando em um pé só. Olha só, meu equilíbrio está bom, né? Quando eu ando numa linha reta, né, sem ali titubear, sem ficar ali bambeando, né? Eu estou treinando o meu equilíbrio. Quando eu faço, por exemplo, aquele movimento com o bambolê aqui na cintura, sem deixar o bambolê cair, eu também estou trabalhando o equilíbrio. Olha só que interessante, né? Quando eu estou pulando corda, eu tenho que estar equilibrado, porque se eu não tiver em equilíbrio, eu vou me esborrachar no chão, não é mesmo? Então, muito bem. A velocidade eu consigo trabalhar através de corridas curtas, né? Por exemplo, quando eu faço um desafio com o meu amiguinho. Vamos ver quem é que chega mais rápido ali naquela árvore. Aí eu dou aquela carreira, né? E aí eu estou treinando, então, a minha velocidade através dessas atividades. Ok? Por isso, então, é importante vocês participarem das aulas de educação física, porque é justamente nesse ambiente que vai te possibilitar essa prática de maneira segura também e assistida através do professor, da professora de educação física. Eles vão, obviamente, colocar ali atividades que estejam adequadas com o seu nível de desenvolvimento motor, cognitivo, né? Não vai te colocar em atividades que você não consiga fazer ainda porque você não tem o desenvolvimento apropriado para aquela atividade, justamente porque o professor ele tem esse conhecimento de saber quais atividades ele pode te proporcionar sem que te cause alguma lesão, sem que te dê algum prejuízo. Então, é por isso é importante, né, vocês participarem das aulas de educação física, explorarem bastante, observem bem nessas imagens aí, quantas atividades legais, bacanas, a gente pode fazer dentro desse ambiente escolar, dentro das aulas de educação física. Então, a próxima vez que o professor, a professora pedir para você fazer alguma coisa, alguma atividade, você já sabe porque é importante. Então, você não vai fugir, né? Não fique com vergonha. E é bom também a gente saber que cada pessoa tem um momento, né, um processo para acontecer ali dentro do seu corpo. Então, a gente não pode querer se comparar com o nosso coleguinha. Por exemplo, o coleguinha conseguiu fazer uma cortada de vôlei ali logo de primeira.
e eu não consigo, eu não sou inferior ao meu coleguinha, eu só preciso de um tempo a mais para poder trabalhar essa habilidade e conseguir executar de uma maneira bem otimizada, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a importância de desenvolver essas capacidades físicas ao longo da nossa vida, não só na nossa infância, não só na nossa adolescência, mas ao longo da nossa vida, para que quando a gente estiver bem velhinho, a gente consiga ainda ter, né, essas habilidades ali presentes no nosso dia a dia para que a gente consiga realizar as nossas atividades diárias, né? Como eu falei para vocês, ninguém quer ficar dependendo de ninguém para fazer nada, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu fico por aqui, desejo vocês ótimos estudos.